Com suas raízes fincadas no coração da Flórida e sua música carregada de autenticidade, o Lynyrd Skynyrd gravou um álbum que não só definiu seu estilo, mas também ajudou a forjar um novo caminho no rock. Sucesso imediato ao ser lançado em 1973, o primeiro álbum da banda, From Uns Lynyrd Skynyrd hoje se tornou um clássico duradouro, e esse é o Bastidores do Rock. A história do Lynyrd Skynyrd começa na Robert Lee High School, em Jacksonville, Flórida, na metade dos anos 60, em meio ao fervor cultural e musical dos Estados Unidos. A banda, formada por um grupo de jovens músicos com uma paixão compartilhada por rock, blues e música country, tinha nos vocais Ronnie Van Zant, o carismático líder da banda e força central na criação do som único do Lynyrd Skynyrd. Seu estilo de canto mais voltado à música country e suas letras autênticas trouxeram uma nova perspectiva ao rock da época. Em parceria com Van Zant estavam Allen Collins e Gary Rossington, dois guitarristas cujo trabalho em conjunto se tornaria a espinha dorsal do som da banda. Collins, conhecido por seus riffs intensos e solos explosivos, e Rossington com seu estilo de guitarra slide e riffs criativos. Juntos criaram uma combinação única que ajudou a definir o gênero do rock solista. Já Ed King entrou como baixista, mas como a banda pensava em ter uma terceira guitarra, Ed passou a ser o terceiro guitarrista. Já Leon Wilkeson é chamado para ser baixista. Wilkeson, por sua vez, adiciona uma linha de baixo sólida e marcante ao som que a banda estava criando. Enquanto Bill Powell, que era road da banda, passa a ser pianista, trazendo a riqueza do piano para o som da banda. E Bob Burns completa a formação inicial como baterista, fornecendo a base rítmica que ajudou a impulsionar ainda mais a banda. Com essa combinação de talentos que se completavam perfeitamente, a banda estava formada. E mesmo nenhum dos integrantes da banda tendo muito dinheiro, eles conseguiram um local de ensaio. E o local de ensaio era uma espécie de barracão de madeira que os próprios integrantes da banda diziam ser tão pequeno e quente que foi apelidado por eles de Hell House. E foi no calor escaldante da Hell House que o som da banda começou a tomar forma. Country, blues e hard rock serviam de base sonora para o grupo. Por aproximadamente 6 anos tocando em pequenos locais e sendo banda de abertura para outras bandas da região, o Lynyrd Skynyrd começou a ter seu nome em destaque, estabelecendo-se principalmente no sul, como Flórida, Tennessee, Georgia e Alabama. Até que em outubro de 1970, a banda, que já contava com centenas de apresentações, é empresariada por Alan Walden, irmão do presidente da Capricorn Records. Walden, nessa época, consegue para a banda a gravação de algumas demos na Queen Studios, no Alabama. Já com algumas demos, a banda conhece Al Kooper, músico e produtor, que resolve produzir o álbum de estreia da banda. O processo de composição das canções de From Uns Lynyrd Skynyrd foi tanto espontâneo quanto meticuloso, refletindo a alma e a autenticidade da banda, e começou ainda na Hell House. Com suas raízes fincadas no sul dos Estados Unidos, o Lynyrd Skynyrd buscava criar um som que fosse uma extensão genuína de suas experiências e influências musicais. Ronnie Van Zant, o vocalista e principal letrista, foi o coração criativo por trás das palavras e histórias do álbum. Suas letras refletiam a vida no sul, suas lutas, celebrações e o espírito da classe trabalhadora. Van Zant escrevia letras que eram profundas e ao mesmo tempo acessíveis, criando uma conexão instantânea com o público. Durante as sessões de composição, a banda também buscava inspirações fora do estúdio. A influência do blues, do country e do rock clássico estavam presentes em todas as suas músicas. Eles frequentemente se reuniam para discutir novas ideias e experimentar diferentes abordagens até que cada música alcançasse o som desejado. Além da dedicação ao processo de composição, a banda tinha uma química natural e uma profunda amizade, o que ajudava a criar um ambiente criativo e colaborativo. Com boa parte das músicas prontas, em 1973, o Lynyrd Skynyrd entrou no Estúdio One, em Doraville, Georgia, para gravar seu álbum de estreia, From Uns Lynyrd Skynyrd. Este estúdio, conhecido por seu som distinto e por ser o lar de muitos sucessos do rock e do soul, era o cenário perfeito para a magia da banda se concretizar. Na produção do álbum, Al Kooper, conhecido por seu trabalho com bandas como Rolling Stones e Bob Dylan. Kooper era um grande admirador da banda e acreditava no potencial deles. E mesmo com uma ótima química entre os integrantes e com um produtor que acreditava muito no potencial sucesso da banda, o processo de gravação foi um desafio, mas também uma experiência gratificante. O estúdio tinha uma reputação por sua acústica excepcional e seus engenheiros de som altamente qualificados, o que ajudou a criar o som robusto e característico do álbum. Porém, o estúdio também era conhecido por receber grandes astros da música, o que fez com que alguns dos integrantes da banda se sentissem incapazes de fazer parte daquele momento musical, especialmente Leon Wilkeson, que acabou não participando das gravações do álbum por não se achar bom o suficiente para gravar com a banda. A responsabilidade de gravar o baixo
baixo de todas as músicas fica para Ed King, guitarrista e baixista. Dessa forma, as sessões de gravação se tornaram intensas e repletas de trabalho duro, pois a banda passava horas ajustando cada faixa, experimentando com arranjos e aperfeiçoando suas performances. Cada música foi meticulosamente trabalhada para garantir que capturasse a essência que a banda queria transmitir. Inclusive, uma das faixas mais emblemáticas do álbum, Free Bird, se destacou durante as sessões. A música, conhecida por seu solo de guitarra épico, foi uma criação colaborativa que evoluiu ao longo das gravações. O solo final, que duraria mais de 5 minutos, foi um testemunho ao talento e à criatividade dos guitarristas Allen Collins e Gary Rossington. Outra canção que se destacou no álbum por sua letra e arranjo foi Simple Man. Mas para que a gravação dessa música fosse possível, Van Zandt entrou em atrito com o produtor Al Kooper, que não achava que a música ficaria boa no álbum. Por sorte e insistência, Van Zandt conseguiu mudar a opinião de Al Kooper sobre a canção. E após semanas intensas de sessão de gravação, o álbum estava pronto. Com o álbum pronto, os integrantes da banda se reuniram para a sessão de fotos e a escolha da capa para o álbum. A capa, que apresenta uma fotografia da banda em uma rua com um estilo que reflete sua autenticidade e raízes, foi fotografada por Bob McShaughnessy, que era conhecido por seu trabalho com outras bandas e artistas da época, em parceria com o design gráfico James Reed, que colaborou para criar uma arte que fosse visualmente marcante e representativa ao som e atitude da banda. Já o título do álbum, Pronounce Lynyrd Skynyrd, foi uma escolha intencional para refletir a pronúncia do nome da banda. Com o álbum e a capa prontos, a banda, que se formou na escola por volta de 1964, estava pronta para lançar seu primeiro álbum depois de quase uma década tocando em bares. Pois enquanto eles gravavam o primeiro álbum, assinaram com a MCA Records. E no dia 13 de agosto de 1973, Pronounce Lynyrd Skynyrd foi lançado, marcando a estreia do Lynyrd Skynyrd. Com o lançamento do álbum, a banda prometia uma nova visão do rock sulista, combinando elementos do blues, do rock e do country, em um pacote explosivo e autêntico, sendo esse momento significativo para a banda, mas também um desafio. Apesar das expectativas e da empolgação, a recepção inicial foi mista. A crítica e o público estavam apenas começando a entender a mistura única de estilos que o Lynyrd Skynyrd oferecia. A crítica especializada foi dividida, enquanto alguns críticos apreciavam a energia e a autenticidade do álbum, outros estavam céticos quanto à capacidade de se destacar no cenário musical competitivo daquela época. No entanto, a banda continuou a promover o álbum com força e dedicação. Com o tempo, Pronounce Lynyrd Skynyrd começou a ganhar força, e parte desta força veio com a faixa Free Bird, que emergiu como um dos maiores destaques do álbum, com seu épico solo de guitarra, chamando a atenção para o álbum e solidificando o status da banda como uma força emergente no rock. E quando Lynyrd Skynyrd passa a ser a banda de abertura do The Who e se apresentar para uma base de 20 mil pessoas por show, o álbum começa a ganhar ainda mais popularidade. A energia contagiante dos shows ao vivo e a paixão da banda começaram a atrair uma base de fãs dedicada que rapidamente se espalhou pelos Estados Unidos. E de banda de abertura, eles passam a headliners. Com o tempo, Pronounce Lynyrd Skynyrd foi amplamente reconhecido como um dos álbuns de estreia mais influentes do rock, ajudando a definir o gênero do rock sulista e estabelecendo Lynyrd Skynyrd como uma das bandas mais importantes e inovadoras da época. Inclusive, hoje o álbum faz parte dos 200 álbuns definitivos do Hall da Fama do Rock. Isso só mostra como Pronounce Lynyrd Skynyrd não foi apenas um álbum de estreia do Lynyrd Skynyrd, mas sim um marco que ajudou a definir uma era. Obrigada por assistir aos Bastidores do Rock. Para receber mais conteúdo sobre Lynyrd Skynyrd e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo.